Olá pessoal, Ângelo Primo, direto dos estúdios do EAF, para ter um papo diferente com você hoje. Hoje nós não vamos falar sobre a matemática, e sim como estudar matemática. Você acha que você está estudando corretamente a matemática? Você está criando um procedimento de estudo? Não sei, vamos conferir. Levantei alguns pontos e você vê se o conselho vai servir ou não para você, tá certo? Vamos começar aí com o nosso... Por que você estuda errado matemática? Tá certo? Então, são sugestões aí no caso que eu faço, né? Para ver se vai te ajudar. Se te ajudar, são suas, toca daí para frente. Legal? Vamos lá. Primeira coisa, conhecimento que é a teoria. Tá certo? Conhecimento e teoria. Será que eu preciso ou não preciso ter o meu conhecimento teórico? Então, errado. Não conhecer a teoria. Não tem jeito. Teoria a gente tem que conhecer, né? A teoria vai despertar uma série de coisas em você, no caso, né? Ela vai te ajudar a pensar, principalmente, né, quando você chega em questões contextualizadas e quando você vai familiarizar com determinados concursos aí. Então, teoria é indispensável, no caso. Tenho que saber como funciona a coisa, tá certo? Logo, preciso ter uma base sólida teórica. Eu preciso ter conhecimento. Então, quando eu falar sobre porcentagem, eu tenho que saber porcentagem. Quando eu falar sobre equação de segundo grau, eu tenho que saber equação de segundo grau. Então, não existe como você não saber teoria. Ok? Então, esse é o primeiro erro grave, né, que o pessoal acaba fazendo. Dá uma olhadinha. Aprender teoria fazendo exercício. Nossa, professor, isso eu faço de monte. Muito bem, está errado. Ninguém aprende teoria fazendo exercício, né? Ninguém desenvolve uma base teórica em cima de exercício, no caso, né? Você desenvolve base teórica em cima de necessidades, né? Então, em algum momento tivemos aquela necessidade, alguém foi estudar e criou. Você usa exercícios para fortalecer a teoria. Então, eu tenho a teoria na cabeça, agora eu vou praticar, né? Eu vou colocar em prática isso daí no caso, tá certo? Logo, exercício serve para fortalecer a teoria que eu já tenho. Tudo bem? Ficar com dúvida em sala de aula, né? Professor, eu vi aquilo, fiquei com dúvida, tenho vergonha, não vou tirar... Isso daí também é um grave defeito no caso, muito grave. Por quê? A partir do momento que você tem dúvida, você não sabe se aquilo está funcionando corretamente, né? É como você pegar, né, o botão lá do controle remoto da televisão, que tem 180 funções, e ficar em dúvida. Vou ficar apertando até dar certo. Não. Você tem que perguntar para alguém por que dá certo. Porque às vezes você aperta errado e dá problema lá no caso. Não é isso? Então, o que acontece? Esclarecer todas as suas dúvidas. Se é presencial você tem vergonha, procure em separado do professor. Não é isso? Se você está fazendo um EAD, mande as suas dúvidas lá. Com certeza ninguém vai, né, se recusar a tirar suas dúvidas lá. Nem que seja, no caso, né, com alguém mais próximo. Tomar cuidado, né, para ver se a pessoa realmente tem toda a consistência para tirar sua dúvida. Legal? Então, teoria, muito cuidado com isso daí. Legal? Qual é o outro aspecto que nós temos que observar? A forma que eu aprendi é definitiva, né? Eu sou um aluno Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é definitiva, né? Aquilo que eu aprendi com aquele professor, né? Ele é simpático, me ajudou bastante, mas você tem que evoluir, você está numa competição, né? Então, às vezes, existem outras formas que vão te fazer ficar mais o quê? Competitivo, tá certo? Então, aprender outras formas para ser competitivo, né? Então, aquilo me ajudou no começo, aquilo me ajudou a perceber que eu consigo, só que eu tenho que evoluir. Não adianta eu fazer aquele procedimento levando 12 minutos, que é o tempo de 4 questões, tá certo? Então, nunca pode achar que aquilo é definitivo. Você tem que buscar uma certa o quê? Evolução. Legal? Então, isso daí envolve o conhecimento de teoria. Segundo item, nós temos a parte, né, da teoria e cálculo. A teoria eu sei. Agora eu preciso colocar os cálculos no caso. Por quê? Na matemática, tudo acaba gerando uma fórmula, né? Isso tudo acaba gerando um procedimento de cálculo. Então, o que eu tenho que saber sobre a parte do cálculo? Não fazer exercícios básicos. Está errado. Por quê? Eu preciso de manutenção. Nada é tão fácil que possa ser desprezado e nada é tão difícil que não possa ser aprendido. Então, existe um negócio chamado manutenção. É uma coisa que eu tenho que fazer.
nem que eu tenha que fazer uma operação de tabuada, né? Nem que eu tenha que resolver uma equação de segundo grau, dada a equação, é importante manter a manutenção. Para nós, professores, é a mesma coisa. Quando nós ficamos algum tempo sem dar aula daquele assunto, né, nós precisamos recordar. Todo mundo precisa, tá certo? Então, cuidado com isso daí. Conhecer uma única forma de calcular, né? Que é aquele caminho lá, eu só sei fazer isso daí, né? No caso, não. Você precisa conhecer o procedimento geral. Porque com o procedimento geral, você já tem uma garantia que você consegue resolver qualquer situação, né? Então isso daí é importante, né? Eu só sei calcular daquele jeito. Não, eu preciso conhecer o procedimento geral, aquilo que resolve qualquer coisa. E depois, né, buscar outras coisas aí no caso, que é o famoso macete de resolução. Ah, eu só aprendi aquele macete de resolução lá no caso, né? Tudo bem. Ele vai funcionar sempre? Não, sempre que ele funciona. Então, com o procedimento geral, o que vai acontecer? Eu sei exatamente identificar quando existe atalho. Então, combinando os dois itens, você está coberto. Eu dou uma olhada no exercício. Tem atalho? Beleza. Não tem atalho? Procedimento geral. Tudo bem? Repetir exercícios do mesmo tipo. Ah, isso daí faz bem para o ego. Vou fazer 10 iguais e eu acertei os 10. Beleza. O que agregou? Nada. Então, você com exercícios tem que fazer o quê? Você tem que fazer exercícios que agreguem. É um processo de evolução, né? A partir do momento que eu tenho o domínio do mais simples, eu vou para o intermediário, depois eu vou para o superior. É um processo de evolução aí, no caso, que você tem que ter domínio, né? Então, não adianta nada eu fazer 10 daquele que eu gosto, sempre do mesmo jeito. Ou só fazer o assunto que eu gosto. Não cai só aquele assunto, cai em todos, cai em vários, ok? Além disso, muito bem, provas atuais, interpretação de texto, não é isso? Os exercícios hoje são contextualizados. Ou seja, no caso, vem uma história para você descobrir. E aí, então, começam algumas coisas. Primeiro grande erro, adivinhar o contexto. Ah, eu acho que ele está falando isso. Não. Você tem que interpretar o contexto. Você tem que ter certeza do que ele está falando. Eu acho que não é suficiente. Tem que entender essa coisa. Beleza? Não resolver exercícios antigos, né? Na realidade, isso daí também é uma coisa furada. Por quê? Matemática não tem prazo de validade. Matemática, né? Ela vai ser evolutiva. Então não tem coisa que não pode cair hoje que já tenha caído. Pode sim repetir, né? Então, a matemática, como eu falei, não tem prazo de validade. Então, quantos mais exercícios eu fizer, né? Mesmo ele sendo de 4, 5, 10 anos atrás, agrega. Resolver intuitivamente. Estamos falando da interpretação ainda. Resolver intuitivamente. Não tem como resolver intuitivamente, né? Você tem que criar uma estratégia. Eu tenho que identificar qual é o objetivo e criar uma estratégia de resolução. O objetivo é isso, para chegar nisso eu preciso disso, e para chegar nisso eu preciso disso. Logo eu começo daqui para cá. Beleza? Então, não é intuitivo, existe uma estrutura. Esse é o ponto, né, do pessoal negativo. Ah, professor, não tem como treinar interpretação de texto. Tem, lógico que tem, né? Você vai evoluindo com a interpretação de texto. Por exemplo, dentro da nossa matemática, o que você pode fazer? Você pega exercícios de interpretação de texto de um nível abaixo do seu. Então, se você está fazendo nível médio, você pega questões do nível fundamental, porque as do nível fundamental são para o nível fundamental, não é isso? De conhecimento. Então, elas são um pouco mais simples de interpretar. Evolua para o nível médio. E se você quer ficar campeão, você vai na direção do nível quê? Superior. Então, também tem como treinar a interpretação de texto, ok? E, por último, questões de concurso. Agora você fechou, treinou as 3 coisas, questões. Resolver exercícios de todas as bancas. Não. Se você resolve, você acaba perdendo aquilo que é específico da sua banca, né? Então eu vou resolver exercício específico da banca. Então se é VUNESP, é VUNESP, se é Carlos Chagas, é Carlos Chagas. Senão você perde o que elas têm, né? Característico de cada uma delas aí no caso. Tá certo? Então, espero que tenham servido essas sugestões. Não são imposições, são sugestões, dentro da experiência que eu tenho com as aulas aí no caso, e dentro das necessidades que eu vejo em termos dos meus alunos. É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, até a próxima vez. Tchau. Gostou do meu vídeo? Beleza?
curta, manda um joinha para nós, tá certo? Melhor ainda, manda um comentário. Quero saber o que você está pensando. Legal? Se inscreva no nosso canal e visite o nosso site. Angelo Primo, um abraço, até mais.